Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Saudações a todos que participam, que estão presentes na 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica Porto, Portugal, Educação, Cultura e Sociedade. Aqui é Luiz Mauro Costa Nunes, falo diretamente do Centro-Oeste brasileiro, às portas do Pantanal Mato Grossense. Sou da URI, a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, do campus de Frederico Westphalen. O título do meu trabalho é Educação Matemática Crítica e as Políticas de Progressão Continuada, um embate entre fluxo escolar e literacia emancipatória. Então, neste momento, eu trago o cenário do trabalho pesquisado. Então, foi uma transição da pedagogia da repetência para a progressão continuada, que aconteceu na década dos anos de 1990. Inicialmente, essa transição buscou combater a exclusão, a evasão e a defasagem idade-série. O marco legal, então, foi a LDB 9.394, de 1996, que tratava sobre a educação em ciclos. Já que no caso de Mato Grosso, a nossa regulamentação se deu através da Resolução 262 de 2022 pelo Conselho Estadual de Educação, que também tratava sobre essa regulamentação da escola ciclada. Analiso que neste momento, no momento da implementação, aconteceram algumas falhas, como negligência governamental, por falta de participação dos professores na decisão desta política, a falta de formação docente e a ausência de um material apropriado que atendesse esta nova organização. No cenário atual, a partir de 2003, 2024, houve uma reorganização curricular pela SEDUC, que é a Secretaria do Estado de Educação do Mato Grosso, com volta principalmente das notas numéricas. Em vez de conceitos, passamos então a dar notas para os alunos. Coloco então como problema de pesquisa central a questão: a permanência do discente no sistema escolar garante a apropriação de competências matemáticas necessárias à plena cidadania? Entendo que há um risco para esta questão, que é a exclusão para dentro. O estudante pode progredir de série, mas também pode permanecer um analfabeto funcional. O objetivo da pesquisa é investigar a relação entre a aprovação automática e a educação matemática crítica. E também analisar como a educação matemática crítica pode ressignificar o ensino em um sistema de ciclos. E também trago a reflexão sobre os impactos da plataformização da educação. Então, a minha base teórica está principalmente pautada em Oles Vosmose, onde ele traz que a educação matemática crítica como ferramenta de leitura de mundo. Também traz, este grande autor, o conceito de materacia. Mais que a habilidade técnica, ele diz que a materacia é a competência de interpretar e agir em situações políticas estruturadas para a matemática, pela matemática. Para Esquivosmose, a materacia é para a matemática o que a literacia, a alfabetização, letramento, é para a linguagem, mas com um forte componente político-social. Então, para descrever uma competência que permite aos sujeitos não apenas ler os números, mas interpretar o papel formatador
da matemática na estrutura social. Então, nesse cenário, o erro emerge não como uma lacuna a ser eliminada, mas como um processo fundamental de investigação e desmistificação do conhecimento. A metodologia implementada é uma pesquisa qualitativa, com uma revisão bibliográfica e que tem entre seus principais referenciais, claro, Olskivosmose, Paulo Freire e documentos normativos, como a LDB e as resoluções do Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso. Bom, aqui eu trago para todos um paradoxo da inclusão para dentro. O que seria essa exclusão para dentro, né? Essa inclusão institucional, ela então diverge de uma exclusão epistemológica, né? Então, a consequência, estudantes vulneráveis à manipulação de dados, algoritmos e sistemas financeiros. Então, a educação matemática crítica, de acordo com Olskivosmose, o erro, então, não é um fracasso, mas um processo de investigação. Esta é a visão falibilística, filosófica, falibilista da educação, onde o erro, ele pode ser encarado como um integrante de um processo, ou seja, a falha pode se transformar em algo produtivo. A materacia com a questão da ideologia da certeza, ambas se contrapõem, né? A ideologia da certeza, onde o absolutismo matemático é um conhecimento inquestionável. Já a materacia rompe com o absolutismo lógico da matemática escolar tecnicista e evidencia que o grande impasse da aprovação automática reside no que a literatura acadêmica frequentemente denomina exclusão inclusiva, ao garantir que o estudante avance pelas séries sem o devido suporte pedagógico. O sistema educacional promove uma inclusão formal, mas mantém uma exclusão epistemológica, ou seja, do conhecimento. Na disciplina de matemática, que possui um caráter cumulativo, essa lacuna pode tornar-se, então, um abismo, tá? Bom, então, a materacia emancipatória, ela traz, então, esta capacidade de questionar modelos matemáticos, né? Questionar modelos matemáticos que expliquem situações do dia a dia, inflação, algoritmos de crédito, estatísticas sociais. Para os cenários da investigação, a proposta da educação matemática crítica de Olskivosmose migrar de exercícios repetitivos para cenários reais, exemplos, consumo de energia, dados de bairro, eleição, preocupar-se com as competências referentes à interpretação e à ação numa situação social e política estruturada pela matemática, é o que permite ao indivíduo questionar as decisões tomadas por modelos matemáticos que regem a vida pública, como algoritmos econômicos e estatísticas sociais. Para o professor, a aplicação da educação matemática crítica em sistemas de aprovação automática exige que o mesmo deixe de ser um cumpridor de cronogramas para se tornar um mediador de investigações. Aqui estão os desafios para a educação atual. Como romper com a plataformização da educação que oferece currículos coaching para pôr em prática essa mediação investigativa? Bom, a plataformização da educação é um fenômeno, né, uma dependência de infraestruturas digitais, como Google, como e-books, fenômenos estes caracterizados pela dependência de infraestruturas digitais, providas por grandes corporações tecnológicas e instituições privadas, levanta um debate polarizado, né? Corre-se o risco do modismo, que a tecnologia sem o projeto pedagógico vira precarização, né? Então, este currículo coaching, que são roteiros enlatados, né, tipo latas em conserva, que retiram a autonomia do professor.
A plataformização altera substancialmente a autonomia deste docente, com roteiros pré-definidos e sistemas de monitoramento em tempo real. O docente corre o risco de tornar-se um tutor de plataforma, cuja principal função é alimentar o sistema com dados e garantir que os estudantes cumpram trilhas automatizadas. Esse processo de uberização da educação, esse processo de realmente apertar botões na educação, é uma das faces mais preocupantes da necessidade de modernização tecnológica, né? Aqui no nosso estado, os saltos, né, de questão dos índices da melhoria da educação teve uma subida vertiginosa, que saímos da 22ª para a 8ª posição no ranking nacional. Contudo, sob a ótica da educação matemática crítica, esses números precisam ser lidos de forma estratificada, com um olhar mais apurado, né? Então, o foco excessivo em ensino para os testes, simulados e avaliações diagnósticas, né? Se por um lado esses números indicam uma melhora na educação, mantendo o estudante na escola, objetivo inicial das leis de diretrizes e bases, por outro, sem o suporte pedagógico necessário, cria-se o que se denomina analfabetismo funcional matemático. Então, essa melhor estatística do fluxo que pode mascarar a falta do empoderamento crítico. O estudante progride, mas não se empodera da linguagem matemática para ler as injustiças sociais ao seu redor. Neste momento eu trago um dualismo escolar, um dualismo do conhecimento, uma escola do conhecimento que estão voltada para as elites, tem um conteúdo mais denso, forma lideranças e se contrapõe, então, esse dualismo a uma escola do acolhimento, que me parece estar voltados para as classes menos favorecidas da sociedade, onde o foco em socialização e bem-estar. Isso negligencia a questão cognitiva dos estudantes. Bom, isso é exposto ao flexibilizar excessivamente as exigências de aprendizagem sob o pretexto de respeitar o ritmo do aluno. Então, o Estado, a esfera pública, acaba por institucionalizar uma exclusão interna, onde o estudante está dentro da sala de aula, mas excluído do universo do saber. Então, nas minhas considerações finais, eu trago que a progressão continuada só é justiça social se houver aprendizagem real. A aprovação automática sem literacia crítica cria uma fábrica de certificados. Aprovar o estudante deve significar dar a ele o direito de dominar a linguagem que governa o mundo técnico e político. Concluindo, a progressão continuada só será efetiva quando os direitos de permanecer na escola for indissociável do direito de aprender. Sem a garantia da aprendizagem, o sistema de ciclos funciona apenas como uma maquiagem política para a desigualdade social, revelando tensionamento fundamental nas políticas educacionais brasileiras. De um lado, a aprovação automática busca combater a exclusão e a evasão escolar, garantindo esse fluxo estudantil. Mas, do outro lado, a educação matemática crítica, de Oles Osmose, que defende o desenvolvimento da literacia matemática como ferramenta de leitura de mundo e emancipação social. Para a educação matemática crítica, não basta manter o estudante na escola. É preciso que ele domine a matemática para questionar estruturas de poder. Então, meus agradecimentos, os meus principais autores foram Oles Osmose, Freire, os documentos do Brasil, né, como a LDB, e encerro aqui como o grande Paulo Freire, que nos diz que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Obrigado. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe.
Obrigado por assistir.